quem decidiu o jogo hoje também, que foi muito bem, e acho que vale a gente destacar bastante espaço aqui pra falar sobre ele, é o Fábio, caras. Não foram defesas quaisquer, viu? Assim, no primeiro tempo, a do Di Marco é um tempo de reação, porque é uma paulada. A defesa, essa com o pé do Lautaro, ela é muito difícil. Pega assim, no pé esquerdo dele. E assim, saída. Teve uma cobrança de falta do Di Marco, que ela vai no canto dele, mas é uma trauletada também, e ele agarra sem dar rebote. Coisa que, por exemplo. Naquela, se ele dá o passinho pra esquerda, como quem vai buscar por cima da barreira, ele já não volta mais. Por exemplo, numa bola muito mais simples, o Sommer deu um. O lance do Samuel Xavier no primeiro É o jogador mais velho da Copa do Mundo de Clubes. É o Fábio. Ele é impressionante, hoje no planeta. Impressionante. E com um tempo de reação de não parece o cara com a idade que tem. A explosão dele nesses lances que a gente está citando é de goleiro 14, vivendo a flor da idade. E o Fábio caminha para ser o jogador da história do futebol com o maior número de partidas, né? Sim. Ele tá alguns jogos atrás do Peter Shilton. Outro grande goleiro. Que era um goleiro inglês. Já é o com mais clean sheets. E caminha para ser o jogador com o maior número de jogos oficiais da história do futebol. Ou pelo menos do que se tem registro. Registro oficial. Impressionante. Tem que tirar o chapéu. Nem o Cazu tem tantos a mudança lá na saída do Cruzeiro foi bem traumática, principalmente para ele. Acho que o Cruzeiro tentou fazer uma explicação. Total, a gente tentou fazer uma explicação de grana ali e tal, mas claramente o Fábio saiu chateado. E, cara, vai para um Fluminense num contexto... Era até mais do que de grana, né? Era questão até da... Se ele não saísse, a dívida ia entrar a dívida não ia conseguir ser jogada para acaba que é grana, a parte antiga. É gestão, né? Então é gestão, é até mais foi do tudo que... muito mal conduzido, né? E o que ele está fazendo, e não é só ele agora, né? E desde o dia zero no Fluminense ele joga muito, assim, desde o dia zero, né? Não teve momento de questionamento, porque, por exemplo, o Cássio agora acho que deu uma estabilizada no Cruzeiro, mas teve um momento bem tenebroso. Estabilidade, sim. O Fábio não passou por nenhum questionamento na passagem dele no Fluminense. E até adaptação a trabalhar com os pés. O Fábio tem uma outra parada que ele não quer se aposentar agora, né? Ele quer jogar mais. Ele não fala nisso mesmo. Ele quer mais uma temporada, pelo menos. E numa dessa, pelo que e ele mostra que ele pode, né? Aí é muito legal. Eu torço a cada jogo pelo Fábio, né? E assim, de novo, retrocedendo, né? Ele um dos jogadores mais injustiçados da história da seleção brasileira, né? Todo treinador fala, não, Fábio, ninguém assumia qual era a treta, fala muita coisa, mas nada, evidentemente, desabonador. E com todo respeito aos outros goleiros, só para falar em Copa do Mundo, pelo menos uma Copa o Fábio podia ter jogado. Eu lembro que nas seleções de base, ele era sempre titular, porque ele ele era goleiro do Vasco na época, ele ia sempre como goleiro titular. Mas era reserva do Júlio César em 99. E não é demérito algum ser goleiro do Júlio César, até porque ele chega em 99 ainda como goleiro do União Bandeirante. Então, normal, né? O Júlio César do Flamengo. 99, na Sul-Americana. Né? E numa época que assim, o Nelson Ned jogava no Flamengo, ele era goleiro da seleção sub-20. Não era o caso do Júlio César. Eu tenho aspas aqui do Thiago Silva. Ele fala o seguinte: mesmo. Jogar contra esses times, você tem que sofrer. Se você tentar jogar de igual para igual, aberto, fazendo um jogo de transições, você não vai ter êxito. A gente tá feliz com essa classificação, mas não queremos parar por aqui. Fecha aspas pro Thiago Silva. É muito loucura imaginar que se ele continuar jogando assim, ele pode ir pra Copa do Mundo? Então, outro dia me fizeram essa pergunta. A maior concorrência que tem na seleção hoje é na zaga. Se a convocação fosse hoje, e hoje a gente tem um cenário de Militão sem condição, Bremer sem condição, Magalhães sem condição. Magalhães sem condição, hoje eu levaria total ele. Condição, hoje eu levaria ele com certeza. Total Agora, o que vai ser daqui a um ano, com o Militão recuperado... Com a idade mesmo do Thiago. Aí o Ancelotti achou o Alexandre aí que se firmou, que é uma figura a mais, né? Mas hoje eu levaria. Se a Copa começasse amanhã... Daqui a um ano a gente vê. Tá pensando com a cabeça do Ancelotti. Será que ele leva? Eu acho que sim. Se a Copa fosse amanhã, começasse amanhã, eu levaria ele. O Ancelotti trabalhou com ele no Milan? Trabalhou. Possível, né? Trabalhou, ele chegou em 2008, possível, né? Depois da Libertadores. Quando ele chega, o Ancelotti tava lá ainda. Trabalharam bem no PSG também. No PSG. No PSG também, né? Também. Eu acho que trabalha nos dois, né? Ele pega o comecinho. Ele pega. Agora eu lembrei do Pato contando uma história do Thiago Silva assim, pega. Então é possível, assim, pô. Não, e mesmo que não fosse, né? Se fosse o Roberto Jefferson, o treinador da seleção, ele ia. Talvez eu use um exemplo infeliz, mas enfim. Ele convocaria o Thiago Silva. A gente ganharia na bala, né? Poderia ser, botar as bombas, solta a granada, mas enfim.
Mas é demais o Thiago. O Ancelotti sai no meio de 2009 e ele chega em janeiro de 8, né? Não, depois da Libertadores. De 9, Ele chega em janeiro de 9. Ele joga 6 meses, ele fica treinado pelo Ancelotti 6 meses. De janeiro de 9 no Milan, janeiro de 9 até o meio de... E depois é treinado, reencontra ele no PSG. É isso, você do chat aí, você acha que ele poderia ir para a seleção brasileira? Você hoje, convocaria o Thiago Silva? Agora, o que vai ser daqui a um ano... O que seria de uma redenção, né? O que vai ser daqui a um ano, né? Pela idade porque dele. Ele vai estar um ano mais velho. E pode ser que outros concorrentes... E essa galera pode estar um ano mais experiente. O Vitor citou, já apareceu, por exemplo, o Militão, para pegar uma frase muito que a gente viu muito na boca de Bruno Formiga, o Militão estando apto, eu tenho certeza que o Carlo Ancelotti vai convocar. Perfeito. Com certeza. E assim, esses caras que têm a concorrência com ele, estando aptos e saudáveis, vão estar jogando num nível de enfrentamento maior do que o dele também. Idade, enfim. Em compensação, o Ancelotti vai estar aqui vendo o Thiago todo fim de semana. Mais próximo, né? É que é um setor muito concorrido, cara. Tem jogador novo e talentoso, experiente, jogando bem. É onde a gente está mais bem servido. Seja um contrassenso aquilo que eu falei, a seleção joga com 2, né? Aí hoje foi com 3, mas ele está jogando bem com 2 ou com 3. Eu acho que pro Thiago, para a seleção, é uma linha de 3 que o Ancelotti quase você vê a falta que ele fez contra o Mamelodi, né? Até porque assim, hoje é mais um jogaço. E dado as nossas condições de alguns alas promissores, talvez fosse uma... mas ele fez cobertura muito bem o Mundial inteiro aí, cara. O jogo contra o Borussia, ele cobre tudo, meio que sozinho. Zagueiros da história do futebol brasileiro. Agora tem uma parada que talvez jogue contra. Tá no grupo, sim. Mundial, a questão é, hoje, o Marquinhos não tá fazendo nada pra sair da parada. Com e certeza. aí você voltar com a mesma zaga, porque assim, tá o Marquinhos e um explosivo, que é uma parada. Tá ele e Marquinhos de novo, aí eu não sei se... E aí, regride pra algo no banco. Não é nem bom mentalmente também, né? Não, porque a gente tá repreenchendo. O Casemiro já retomou seu posto, né? Sim, o Marquinhos voltou a jogar bem, merecidamente. Volta a jogar como jogava antes. A gente espera que o Neymar volte. Uma parada colossal assim do Thiago Silva, que com a idade normalmente vai ficando pior nos jogadores, né? Em termos de aproveitamento, é o jogo aéreo, né? Porque o cara vai perdendo impulsão, vai perdendo tempo de bola... Enfim, vai perdendo vigor físico mesmo, né? E ele no jogo aéreo segue muito bem, cara. Hoje, por exemplo, ele tirou tudo pelo alto, que a única coisa que você pode reclamar da história do Thiago Silva, vai ter discussão lá do choro, lá antes dos pênaltis contra o Chile. O Chile é aquela coisa de uns pênaltis tolos que ele cometeu, né? Sobretudo e hoje escapou de cometer um, né? Hoje ele abriu um bracinho ali que o juiz não entendeu que foi pênalti, não. É que talvez uma bola indo pra trás, é um lance com muito grau de interpretação ali. Eu acho que aparece ali o curto espaço, né? Eu também acho. Muito próximo. Muito em cima. Próximo, muito mas ele é bem experiente ali. Né? Que ele dá uma ampliada. O braço tá assim. Ele não faz muita questão A gente já viu aqui na América do Sul esse pênalti ser dado e que eu não teria nenhum problema se o árbitro dar o pênalti no campo. Não teria nenhum problema. E achar ok também. Então a gente já viu pênaltis assim. Que horror, velho. É sério. A gente já viu pênaltis assim serem chamados pelo VAR. Mas eu acho que estava muito perto, muito curto o espaço. Não é um absurdo também não ter Embora marcado. O Thiago vindo com o braço assim, né? Ele dá margem pro risco. O braço estava mais ou menos assim. Mas eu acho que tem muito elemento para não dar também. Também acho. Agora, se ele marca no campo, também o VAR não poderia tirar. Parada de Thiago Silva, que na real tava tentando lembrar aqui qual foi a valência que o Thiago Silva piorou. Eu não conseguia chegar a nenhuma conclusão. Porque, inclusive, assim, em termos de aceleração ou de cobertura, ele tá no mesmo nível. E eu acho que ele passou a se lesionar mais. O que também é natural, ainda mais pode ser só uma impressão, porque eu ainda mais jogando no Brasil, peguei os números pra ver. Talvez. Mas aquela lesão crônica que ele tá no tornozelo tá tirando ele de mais jogos. Acho que ele tá jogando menos partidas. Partida no Fluminense. Que lance que você fala assim, o Thiago Silva tá... O tempo bateu. Ou alguém passou correndo por ele. Você fala assim, Thiago Silva tá comprometendo. Thiago Silva tá, sei lá, tá roubando. Porque tem momentos, tem jogadores que você vê aqui e fala, putz, o tempo passou. Até pra quem tá jogando bem, assim, tu olha pra dinâmica do Messi hoje, tu vê claramente que há uma adaptação pro, putz, o tempo passou. Acho que isso vale pro Soares, vale pro, sei lá, pro Cristiano, vale pra uma galera aí. Menos, né? É menos, ele mas... foi se adaptando. Ele já se adapta há um tempo. Acho que questão física não mudou muita coisa. Mas aí tu vê, por exemplo, o Fábio, o Thiago, a real é que eles não mudaram zero o jeito deles jogarem. E eu não tô, obviamente, comparando nem Fábio nem Thiago ao Messi. Eu tô só falando que para alguns jogadores você vê o impacto do tempo mais rapidamente, e em outros eu acho que isso fica
passa ali batido. Eu acho que aí também nisso tem um trabalho muito bem feito do Fluminense de dosar os minutos. Com né? certeza. Tem também. jogo que às vezes a gente olha e fala, o Thiago tá poupado, não tá jogando. Então não dá para questionar isso, né? Não dá para questionar isso. O Neuer tá com 37 ou 38, por aí, né? O Neuer. Tá com muito também. Talvez. Coisa também, né? Então, mas é que o Neuer também, nos últimos tempos, ele ficou muito tempo parado. Ele machucou com o negócio do esqui, antes tinha machucado com a outra. Cara, a defesa que ele fez ontem, cara,